Canal Futura e SESI apresentam. Jonkun lähteen, eli jonkun tutkijan, joka on tutkinut sitä asiaa ja perehtynyt siihen useita vuosia. 뭘로? B분의 1로도 표시를 하고 싶고요. 그럼 일단 유한소수가 되려면 2하고 3하고 5 가운데서 누가 없어요? Et ici, l'alignement est exactement identique à la mitose. C'est les chromatines sœurs qui s'enlignent pour se diviser chacun de leurs bords. A ver, empezamos. Nosotros hasta ahora hemos estado viendo sustancias orgánicas. Então, às vezes, na colônia, o colono se insurgia contra a autoridade. Over the last 15 years, there has been a very important transformation in education systems around the world towards using more assessments and towards building a culture of evaluation, using both national assessments and international assessments. And in general, I think a culture of evaluation is an important ingredient of a high-performing education system. So there are two organizations that measure the knowledge and skills of students. One is the OCDE, that does the PISA tests, and the other one is the International Association for the Evaluation of Educational Achievement, who has been testing students in science, mathematics, reading, and civics since the mid-1960s. We live in a global economy where people get increasingly interested not just in whether they make progress, but where they stand up in the international economy. Like in this rapidly changing world, progress by national standards is no longer the yardstick for success, but you need to compare yourselves with the best performing education systems in the world. We live in a global economy, we have a global talent pool, and countries need to find their place in this, so it's very, very important. Often teachers in schools work in the darkness. The teacher doesn't know what's happening in the next classroom. Teachers don't collaborate with each other. Schools don't know what's happening in other schools. Education systems do not know what's possible to achieve. We've established PISA to get a better sense of the quality of learning outcomes in different countries. We know a lot about how much is invested in education, what the qualifications of teachers are, but we didn't have a good sense of what the results are that are achieved. Not just in terms of whether students have learned what they were taught, but also to get a better sense of whether they can extrapolate and make sort of sense of what they have learned, apply their knowledge in novel situations. And an assessment like this didn't exist, so we created it to compare education systems. 15 years is a time when what you have learned is something that makes a difference for your life. If you haven't learned those kind of foundation skills that we assess in PISA by age 15,
There's a very slim chance that you will be able to do that in the rest of your schooling period. 15 years is also a time when most children are still at school in most countries. So it's a moment that is very, very important. The world of work, the world of life becomes relevant around that age for many young people. Mun nimi on Metti Sarmalinna. 我叫黄超，16岁。 Hola, mi nombre es Catalina Arrete, tengo 14 años. 제 이름은 김나은입니다. Me gustaría estudiar turismo bilingüe. Minusta on tulee luonnontieteiden opettaja. 아직 꿈은 없지만 그래도 뭐 연예계 쪽으로 가고 싶은 마음. Je m'appelle Corinne. J'ai 15 ans. 汽车工程师或者从事汽车领域。 Meu nome é Luiz Guilherme Santos Cerqueira. Eu tenho o sonho de ser músico militar e entrar para a banda da aeronáutica. J'aimerais idéalement être avocate. Yeah, basically what we did is we looked at the kind of skills that young people will need to be successful. We developed sort of 5 levels of proficiency. What it means, what is the baseline level of competences, for example, in literacy? What does it take you to learn to read? Now that's the technical reading skills, that's the low level. But then comes, what does it take you to use reading for learning? Basically to use reading as an instrument to develop competencies. So we basically developed the progression of competencies, and then we developed a test to measure those kinds of progression. Then we applied that test. But in thinking about these tests, I think it's helpful to remember that the most important goals of schools is to help students develop the skills that will help them invent the future. And in order to do that, the schools have to generate the dispositions, the interest, the imagination for students to be creative, to be innovative, to be able to engage with problems and think about them in new ways. Donc nous avons créé une affiche afin de représenter les principales valeurs canadiennes.我选的是这个和这个。选这个呢，是因为我觉得我们的考试压力太大了，然后这个就正好表现我们期中考试之前的就是心情，因为压力太大，然后有点快要疯掉的感觉。 Je vais parler de l'art. Pour moi et pour beaucoup de gens dans le système d'éducation du Canada, l'art est très important. Tout genre d'art, c'est important pour exprimer ton opinion. 저는 이 사진을 골랐는데요. 저는 저희 교육 같은 게 너무 한 방향만 추구하고 한 길로만 하고 창의성이나 그런 게 없는 것 같아서 그런 문제점이 있는 것 같아서 이 사진을 골랐습니다. 네, 공인데 다 똑같은 색깔의 공. Joo, eli mä laitan tämän kuvan tänne sen takia, koska Suomessa on tasa-arvo ja kaikki saa koulutusta. Eu escolhi a palavra pode ser melhor, porque eu acho que a educação no Brasil ainda tem muito a melhorar ainda deixa muito a desejar. A mi compañero le llamó la atención esta torta. Para él fue la desigualdad en la educación en Chile. Está dividida en distintas formas. Os países, em geral, na América Latina e no mundo, passaram por reformas educacionais muito parecidas nos últimos anos. E isso faz com que cada vez mais haja um interesse crescente pela comparação entre os sistemas educacionais, as reformas dos países, o que um país está fazendo, outro país está fazendo, independente do país ser muito bom, ser mais ou menos, né? Quer dizer, há uma enorme, digamos assim, vontade de conhecer o que os outros países estão fazendo, o que está dando certo, do mesmo modo que os outros países também têm interesse no Brasil. Eu creio que isso tem um pouco a ver com uma visão mais planetária
do que é o mundo, do que é a educação. A educação, afinal, forma pessoas que vão participar de uma grande aventura mundial. Todas essas avaliações, elas nos dão dois tipos de informação. A informação numérica, que serve muito para comparar. Essa escola, esse estado está melhor do que aquele estado. Mas ela também nos dá uma informação do que significa aquele número. Ou seja, o que um número está dizendo para a criança em termos do que ela aprendeu, do conteúdo, do conhecimento e do que ela sabe fazer. Essa segunda parte, no Brasil, ainda está pouco explorada. Mas é por aí que a escola, a pedagogia, o dia a dia da escola vai usufruir dessa experiência. Então é muito interessante quando a gente traz o PISA para a rotina da nossa escola para verificar que tipo, por exemplo, de texto a criança, no caso jovem de 15 anos, está conseguindo ler. A gente vai verificar que para você viver numa sociedade que está cada vez, num mundo que está cada vez menor, eu tenho que ser capaz de ler textos que sejam mais complexos do que simplesmente aquele que, eventualmente, aquela escola isolada ofereceria ao seu aluno. Então, essa que é a ideia. As avaliações nos dão o número. É muito importante que a gente possa visitar e conhecer mais profundamente quais são as políticas e em que contexto sociocultural e econômico elas acontecem, para que aí a gente possa, então, entender o que a gente pode aproveitar, aprender, tentar reproduzir no nosso país, mas tem que ser dentro de uma base de conhecimento contextualizada. I don't think you can copy and paste education system. You can't say, well, we just transfer one system to another. This is, by the way, in many other fields, very well established. If you were a medical doctor in Brazil, you would very naturally use the kind of medicine, the technology that is being used in other countries. You wouldn't basically transplant the medical profession from one country, but you would think about what you can learn. Yo creo que si uno quisiera mirar en el caso chileno a algo que pueda ser interesante para otros países, particularmente de América Latina, una cosa es la consistencia de las políticas. En Chile, en realidad, a partir del año 1990 se vienen aplicando con un enorme sentido de continuidad y de una manera incremental un conjunto de políticas de reforma educacional. Acá en realidad los gobiernos respetan de que la política educacional es una política de Estado, donde todos los grupos se tienen que sentir representados y por lo tanto los gobiernos se esfuerzan cuando hay un cambio legislativo, cuando hay una modificación de la institucionalidad, etcétera, de que exista efectivamente un amplio consenso. Chile creo que tiene unas grandes ventajas o fortalezas que tiene, es que ha internalizado esta idea de que necesita dar un salto en educación para todos. Y tener educación de calidad para todos se ha convertido en una suerte de lema nacional. Tú no vas a encontrar en Chile políticos o empresarios, medios de comunicación que no estén de acuerdo con eso y que no estén de acuerdo en mostrarlo en la práctica, no solo como una declaración. El presupuesto en educación de Chile es 7 veces más en términos reales hoy día de lo que era el año 1990. Es decir, se ha multiplicado en 20 años 7 veces. Y ha pasado a ser el primer presupuesto de la nación. Es decir, los chilenos lo que más invertimos hoy dentro del presupuesto público es educación. Aparte que este colegio, la educación que yo tuve, fue muy pobre a lo que la Catalina está ejerciendo ahora en este colegio. Es muy diferente. Nosotros tenemos un sistema educacional que por un lado ha aumentado notablemente la cobertura, está mejorando también los indicadores de calidad, o sea, el salto de Chile en PISA de 2000 a 2006 fue muy importante, pero por otro lado hemos llegado a un récord que es el país con una segregación escolar más alta de todos los que dan PISA. Los problemas son evidentemente de equidad y calidad. Más de la mitad de los alumnos hoy día en Chile están matriculados en colegios privados. Esto presenta una serie de desafíos que no tienen países que son más uniformemente
países con un sistema público como por ejemplo Uruguay u otros en América Latina. Acá hay que compatibilizar, por lo tanto, los intereses de los colegios privados con el desarrollo general de una educación pública que el Estado ya no administra en su plenitud. As escolas particulares subvencionadas, elas acabam sendo um grande apartheid, né? Quem tem dinheiro para colocar em cima consegue vaga numa escola um pouco melhor. E aí você coloca para 45% da população que não tem como colocar renda na escola, né? Colocar dinheiro na escola, uma educação de pior qualidade. Porque o que acontece? Essas outras 45% das crianças, elas têm os melhores professores que querem estar nessas escolas, que são escolas que estão em lugares menos problemáticos, com crianças um pouco mais fáceis de trabalhar. Então você dá mais para quem tem mais e dá menos para quem tem menos. Que é um pouco do que a gente tem aqui no Brasil também. El que tiene más dinero es el que tiene la mejor educación y no debería ser así. Que lamentablemente en este país uno aprende por la plata que tiene. O sea, si tiene la plata para pagar un buen colegio, un colegio privado, que son totalmente pagados por la familia, por los papás, tiene una buena educación. Si lamentablemente no tiene dinero, hay pocos colegios que en este país son de excelencia y que son gratis. Y el tema de qué educación queremos, para qué sociedad, que es lo que tenemos que discutir, y yo creo que mientras no logremos levantar la mirada y hacer una discusión educacional que mire el conjunto de la sociedad y vea para qué tenemos mayorías, cuál es la sociedad que genuinamente queremos. Au Canada, l'éducation est un droit. C'est quelque chose, je trouve que ce n'est pas optionnel. C'est étrange de voir quelqu'un qui ne va pas à l'école. L'éducation est une valeur très grande au Canada. Tout le monde a le droit d'aller à l'école. Je pense que la meilleure chose à propos de l'éducation au Canada, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est inclus dans les taxes et quelle que soit ta situation financière, tu peux aller à l'école et tu es garanti d'avoir ton diplôme du secondaire si tu continues tes études. Donc, tout le monde est égal à ce niveau et tout le monde a une chance de faire quelque chose dans la vie. Et même si tu viens d'un milieu plus pauvre, si tu es bon à l'école et tu t'appliques, il y a plusieurs bourses que tu peux avoir et il y a également du soutien financier que tu peux avoir si tu veux faire des études postsecondaires, donc aller au collège ou à l'université. In Canada, 95% of people send their kids to public schools. We have a really long commitment to public education. We had public education before we were a country. And indeed, when you look at results, we are regularly recognized for excellence in results and equity in results. That despite the fact that we are also a country with a lot of immigrants. La mentalité, c'est toujours que ceux qui nécessitent plus d'apprentissage ou qui ont besoin de plus d'aide, l'idée, c'est de travailler fort pour qu'ils puissent se remettre au même niveau que tout le monde d'autre et rejoindre leurs camarades dans les mêmes classes que tout le monde. For me, and the work that we do at the Toronto District School Board, we're working hard to close the achievement gaps. That needs to be an urgent priority in every classroom of every school. If you go to other countries, you find that social background is a huge driver of learning outcomes. What does Canada do? Good public policy, good education can actually moderate the impact of social background. Student success doesn't depend very much on their social background. Good teachers can embrace social diversity, utilize the potential of all children. Poor education systems reinforce the background of social background. One night, we had a parent-teacher meeting, and we had very few parents. The teacher said, Avis, oh, they don't care. I said, I really don't think that's the case.
I took home a couple of phone numbers. I thought, let me call and find out what's happening. The first parent I called, Mrs. So-and-so, we missed you this afternoon. What happened? Oh, I clean office buildings at nights when you have your meetings. Now, let me stop there for a moment. Is that a parent who doesn't care? Or is it a school that is not responsive to the needs of the community? 학교에서는 뭐 8시간 정도 공부하고요. 그리고 집에 가면은 한 3시간 정도? Pouco. Sinceramente, pouco. Eu acho que a nossa cultura é diferente. 看作业量多少，如果多的话可以3个小时以上，少的话1-2个小时就可以做完了。 No meillä on yleensä jotain 7 tunnin koulupäiviä, että se on musta sillai, tuntuu välillä liian rankalta, mutta kyllä se ihan sopii vaan. Minha mãe reclama, se eu chegar da escola, assim que eu chegar e ligar o computador, ela fala: você não acabou de ver fulaninho? Vai falar com ele de novo por quê? Eu chego da escola umas 6 horas, fico estudando, repassando matéria, até 1h da manhã. Você está no país errado. Nasci no lugar errado. Yeah, of course, they have many differences. The successful education systems differ in many respects, but they do have many things in common. They all share a commitment to the success of every child. Basically, they have very, very strong aspiration, and they have no tolerance for failure. They don't make it easier for children from poor backgrounds. They put them in the same systems, under the same standards, children from immigrant backgrounds, sort of this aspiration to excellence.的一个观点呢，预计日益，还不如冷静的思考跟观察。与其归功，还不如我们来寻找原因。就这个事情，听下来，得到这个成绩的有3个方面，一个是主要是上海的教育改革，中宏观的，特别宏观改革还是相对比较成功。比如说。薄弱地区的这种薄弱学校的那种改造，所以这一次这个披萨测验呢，我们顶端跟低端这个差距不是太大，这个都是一个方面。其实中国的学生的学业还是全天候的，时间还是比较长，除了学校，回去之后在家庭的学习，甚至于双休日，都花在这个时间上。回家之后大概学2到3个小时，平均，然后应该是先从文科，然后再到理科，然后最后的话，先是要把做的东西先做掉，然后如果是口头是复习或者是背的东西的话，那就留到最后，然后晚上背一遍，然后早上起来可能再温习一遍，这样。我自己请了家教，在像周5放学晚上会家教过来给我上一下物理课。Xangai não é a China. Xangai é uma cidade de enorme porte, de 22 milhões de habitantes, e que implementa ali uma série de políticas que não são generalizadas na China como um todo. Agora, Xangai é interessante porque, embora seja um sistema extremamente exigente também, onde os alunos têm que estudar muito e existe uma competitividade, a razão da competitividade ela está apoiada na necessidade que aquela sociedade de filhos únicos, toda a esperança que eles depositam no filho, para garantir a continuidade e a sobrevivência da família. No entanto, os alunos estudam muito, eles têm também, os professores são extremamente bem qualificados, eles têm excelentes condições de trabalho e todos os alunos têm acesso a uma boa escola.
we can say the Chinese culture give us such kind of strengths. One is the very high expectation in education from all over the nation. So education is a very, very strong and a long tradition in China. 家长就有很多，像我妈每个礼拜都给老丁打电话，就是问一下我的学校情况呀，还有这段时间应该干些什么，然后就是老丁会给我妈很多建议，然后我妈对我又是好多话。我父母的给我压力还是蛮大的，就是他们每次都希望我考试考得好一点，每次考试前他就叮嘱我要好好复习，然后上课什么认真听之类的。他就是在考试之前，他就每天晚上就陪着我一起复习。就是你父母亲的行为和语言会影响他的气质和那个个性，所以我觉得家庭教育嘛，在培养他的个性方面是非常重要的。然后学校嘛，在培养他的那个学习状态上方面，那是非常重要的，两个方面是不一样的。老师给你复习什么？做试卷。啊？做试卷。做试卷。Yeah, I mean, you do have countries where parents have a very, very strong role in education. You go to Japan, for example. The most powerful organization in Japan is not the teacher union, not the government. It's the parent-teacher association. Parents sit in every school. They're basically, if they see teachers not doing their work, they get very upset and they get very influential to change those conditions. They have a very active involvement in the school. O papel das famílias é fundamental para a gente garantir educação de qualidade. Isso está super consolidado na literatura nacional e internacional. Acontece que no Brasil a gente tem uma realidade que é típica dos países que estão começando a promover a maior entrada dos alunos na escola, a melhorar a qualidade do seu sistema educacional, que é ter famílias, né, ter pais, mães que têm uma escolaridade muito baixa. Então, a percepção desses pais é sempre uma percepção que tende a ser muito positiva das escolas, né? Em todas as pesquisas que a gente tem visto do INEP, isso está sempre muito claro. As famílias estão muito satisfeitas com a escola dos seus filhos, apesar das escolas dos seus filhos terem IDEBs muito baixos. Agora, tem um lado positivo disso também, que eu acho que a gente teria que aprender no Brasil a trabalhar com isso. Que, olha, as famílias brasileiras acreditam na escola pública. Como que a gente pode fazer para usar isso a favor de uma maior participação dos pais, uma maior parceria entre as famílias e a direção da escola, os professores, e também a via inversa, como que a comunidade escolar, como que coordenador pedagógico, professor, direção pode envolver a família para melhorar todo o trabalho da escola. Eu acho importante nós distinguirmos alguns aspectos do que é considerado participação da família. Quer dizer, em primeiro lugar, tem algo relacionado à influência dos pais no desenvolvimento educacional dos seus filhos, considerando a sua escolaridade, o acesso à leitura. Tudo isso ajuda a criança a ingressar num universo, digamos, mais letrado, mais cultural, a desenvolver uma série de códigos que uma criança que ficar muito fechada dentro de casa, sem acesso à leitura, etc., dificilmente consegue. Um outro aspecto está mais relacionado à participação dos pais, efetivamente, na escola, na vida escolar dos seus filhos. Aí, cada país tem, digamos, uma tradição. No caso da Finlândia, a participação ela é muito mais no sentido da coesão social. Que sociedade nós queremos, né? Que sociedade é essa? Como é que nós vamos formar essa sociedade? Nämä tutkimustulokset ovat ihan tuttuja. Niistä on ollut paljonkin Suomen mediassa. Ja kieltämättä se oli hieman yllättävää. Mutta jos mietitään syitä tähän menestykseen, niin varmaan yksi sellainen on meidän yhteiskunnan koko, tasavertaisuus ja koko tämä peruskoulusysteemin tasavertaisuus läpi Suomen. Eli
koulujen opetussuunnitelmat toteutetaan täysin tasavertaisena ihan Pohjois-Suomesta eteläisimpään kolkkaan, sekä tietysti opettajien korkeakoulutustaso. Mutta se, mikä varmasti näkyy vasta hitaasti ja vasta lähitulevaisuudessa, on nimenomaan tämä yhteiskunnan eriarvoistumisen mukana tuomat ongelmat. Riittääkö enää opettajien ammattitaito ja resurssit koulussa kattamaan tämän ongelman mukanaan tuomat opiskelun häiriötekijät? Suomen vanhempainliitto perustettiin 104 vuotta sitten, 1907, eli ennen Suomen itsenäistymistä. Silloin suomalaisilla isillä ja äidillä heräsi huoli siitä, kuinka kasvatustyötä voidaan tehdä. Myös erityisesti opettajat ja papit kokivat, että tarvitaan järjestö, yhdistys, joka voi tukea kotien työtä, kotien kasvatustyötä. Silloin noin 100 vuotta sitten suomalaisia vanhempia pohdituttivat kysymykset, jotka liittyivät lasten unen määrään, peleihin, joita he pelaavat. Ja papit ja opettajat olivat myös huolestuneita siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret tanssivat liikaa. Joten hyvin tämmöiset arkiset ongelmat ja huolet olivat silloin läsnä. Comprehensive school means education to all children from 7 to 15 years old. We have pre-primary for 6-year-old kids, but it's voluntary. It's subject right for parents. Almost the whole entire age cohort use that right. This comprehensive schools is totally free of charge for everyone. And there are also regulations that it should be close to children's home. If they don't, then it's school transportation. They also have everyday warm school lunch. All material, learning material, they are free of charge. The main decisions dealing with teacher education and compulsory school, they were made in the 60s and implemented in 70s, so almost 40 years tradition. From that it has followed that Finland has invested a lot on teacher education. We moved teacher education to university level and set master degree, the minimum requirement already on 70s. And that was really exceptional in that time. We wanted that teachers have at least the same education, but hopefully even better than in general in society. It's equal to lawyers or medical doctors. It's similar kind of academic profession. For primary school teacher education, there are 120 places we are filling in our selection. And this year we had 2,500 applicants to these 100 places. And this is a very heavy process to select the best from those best candidates. It's more difficult to come to teacher education than to medical school. 사회적 지위가 매우 높다고 하기는 좀 그런데요. 그래도 여러 가지로 사회적으로 보장되는 거나 이런 걸로 비춰보았을 때는 상당한 지위에 있다고 생각을 합니다. La carrera profesional de un docente en Chile, la verdad es que está muy poco valorada. A nivel social y financiero, la verdad es que la valoración es mínima. Every people in China, they will respect teachers very much. Becoming a teacher, it's very popular in Finland. That's amazing. Ser professor é muito complicado no Brasil. La profession de l'enseignement est une profession très valorisée ici au Canada. Hay temor de exigir sus derechos.
hay una baja autoestima, yo creo. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on Suomessa ammattijärjestö, johon kuuluvat kaikki opetusalalla työskentelevät opettajat, rehtorit ja myöskin opetustoimen ja sivistystoimen johtajat kunnista, aina yliopistoihin saakka. Kaikki ovat samassa järjestössä ja myös rehtorit kuuluvat siis samaan järjestöön. Teachers, they have this teacher union, but teacher union is for their salary issues, but it's not only salaries. It's also how to develop profession. Almost 100% of teachers are unionized. If we can put some important reform and we do that together with teacher union, then we really can implement that also. In the 1960s, Finland was an average performer. Mediocre results. They have transformed the education system. They've made teaching a very prestigious profession. They have attracted the best people. They have developed teachers in a very effective instructors. They have made sure that every child benefits from excellent instruction. That's, of course, a long-term perspective for Brazil. You can't do that tomorrow. But I think it's very important for education systems to have sort of this perspective. Where do we want to be in 10, 15, 20 years? And then to see how one can move from poor to adequate, from adequate to good, and from good to great. This is a progression, and at every step in this progression you have to think about different things. Well, look at the example of Poland. Poland was able to raise the performance of its entire cohort of 15-year-olds by almost 3/4 of a school year in 6 years. Enormous progress achieved in a very short time. You have other countries as well. Some countries have moved their best performing students to become better. Others have allowed low performing students to catch up. PISA shows us that you actually can achieve a lot in a very short time. That's something that many educators would dispute. They would think, well, you know, you have to change your teachers, you have to do lots of things that are going to take a lot of time to translate into results. Sure, that's always an issue in education. When we do something and from the time we see results, it's a big time lag. But PISA shows us that some countries have actually seen very rapid improvements in quality, equity, and efficiency. A lot can be done in 6 years. Yeah, basically, Korea's success is a success of 40 years, really. When in the 1960s, Korea had the level of economic development of Afghanistan today, one of the least developed education systems, the least developed economies. What they did in that point is they said, we put every child into school. The schools were overcrowded. Then they thought how we can give every child a decent instruction. They basically hired the best people. They actually put a lot of emphasis on good salaries for teachers. Korean teachers even today earn high salaries. They then have to work in large classes, so that's the price for this. But basically they put a lot of pressure on the system to expand quickly and then to raise in quality. Quando a gente olha a Coreia, e acho a Coreia uma comparação super boa, porque a Coreia era um país que tinha uma renda per capita mais baixa do que a nossa nos anos 50, e hoje é um país com uma renda muito mais alta do que a nossa. E acho que tem um certo consenso que uma boa parte desse crescimento econômico da Coreia veio do esforço educacional. Aí a gente acha que o Estado coreano gasta muito mais do que o nosso, e isto não é verdade. Isso, de fato, era verdade lá nos anos 50. Não porque o Estado coreano gastava muito, ao contrário do que algumas pessoas pensam, mas era porque o Estado brasileiro gastava medíocres 1,5% do PIB em educação até meados dos anos 70, até final dos anos 70. Aí, conforme o país foi enriquecendo, eles foram expandindo a oferta pública. Houve um investimento de qualificação de toda a rede, os professores recebem uma formação
especial, eles estão preparados, dominam o conteúdo, todos os alunos daquela rede vão ter acesso e vão ter oportunidade de ir para uma boa escola. We have a long tradition of respecting scholarly work, from ancient time. The economic sectors, the big companies which need good quality, high quality laborers, they push them a lot also. And as you know, job opportunities are limited. I think actually the success of the Korea, I think basically education has a lot, I think, to do with that. In education, I think there's two partners, very strong partners. One is government initiation, and another is the parents, and then it's people's mindset about the education. And people think that education is the only way to kind of escalate into the social status, so that there is a strong motivation for the family part. 옛날부터 서울대학교 같은 경우 우골탑이라고 그러잖아요. 집에서 부모님들이 농촌에 계시는 분들이 소파라서 그렇게 내 자식에 대한 그 열정이 대단합니다. Parents, of course, they are very eager to make their kids succeed in terms of education, and they somehow identify kids' success with their own, right? And in this kind of competitive society, you have to be ahead of others in order to be, hired. No choice. It's a matter of a survival game, I would say. It's happening in reality. Many students commit suicide because they couldn't meet their parents' expectation, and because they couldn't meet their own expectation, which is somehow formed by their parents, pushed by parents and society. It's real, and they are not happy. Many of them are not happy. Yeah. Time managing is the most important thing in education. First of all, I wake up, and then I have to go to school, and I study at school about 8 hours, and then I go home and take a shower and have my dinner, early dinner, and then I keep studying, and I guess I study until about over 10. But it depends on the students. Some others might study more than me. During the weekends, I believe that I study much more than that, about 10 hours. Do sistema público de ensino lá é valorizar a competição, é dar mais para os melhores, é uma exigência sobre-humana, onde os meninos têm que pendurar um pouco as suas necessidades individuais. Isso não está posto como está posto no resto do mundo, em sociedades ocidentais, onde existem a individualidade, as necessidades mais de lazer e de outra ordem. Eles estão para o estudo. 저는 제발 잠 좀 자자 이걸 붙였는데요. 왜냐면 이제 한국의 아이들이 공부를 하면서 만약에 뭐 특별한 목적이 있는 애들은 뭐 새벽 2시, 3시 뭐 그렇게까지 공부를 하고, 일반 아이들도 뭐 학원 숙제나 학교 숙제나 아니면 뭐 다른 뭐 리서치라든지 그런 거 하면은 12시 반은 기본으로 넘기고 1시 반에서 뭐 그 정도까지 자기도 해요. 그래서 항상 학교에 피곤하니까 와서 졸고, 학교 시간에 정말 중요한 시간에 학원이나 다른 숙제하느라 그렇게 듣고 계속 졸아야 되니까, 그래서 이게 제발 잠 좀 자자란 말을 붙였어요. University comes first. Nothing matters. So you have to sacrifice a huge chunk of your precious life while you are in high school and middle school. 지금 저는 이걸 붙였는데요. 끊임없이 읽고 쓰고 배운다. 이게 솔직히 보면 바로 나오잖아요. 주의식 교육.
한국 교육이 무조건 외우고 뭐 창의력 이런 거는 바라지도 않고 그냥 무조건 외우고 그걸 통해서 시험을 보고 이러는 건데 서술형 아까 저조에서 말한 대로 뭐 서술형 이런 것도 있지만 솔직히 주입식 교육이 돼버린 것 같아요. 그래서 그냥 뭐 아직까지는 그렇지만 나중에 모르겠죠. 뭐 그래서 이런 거 붙였습니다. In this new economy, you can find everything you want on Google. You know, there's no reason for you to memorize facts and figures. The challenge for you is, can you integrate different fields of knowledge? Can you synthesize different bits and pieces? Can you basically construct knowledge rather than just reproduce it? That's the challenge of the modern economy. We have very good trend data, for example. The kind of things that are easy to teach and easy to test, we call this routine cognitive skills. They're declining very rapidly on the labor market in demand because computers and machines can do those things much better than humans. In the past, a teacher could equip a student for their life. Everything you need to know in your life, you can learn in school. It's very easy. Today, you need to learn throughout your life. You need to continue to evolve. You need to have the motivation, the capacity to build new competencies. So today, as a teacher, you're not successful if you just cram a lot of knowledge into students. You're only successful if your students become motivated and capable lifelong learners. It's a much tougher challenge. Clearly, Brazil and Latin America hasn't given education the kind of priority that it had in many other countries. If you look to Asia, these are very meritocratic societies. Every young child knows my success in school will determine my future in the job market, my future in the family, everywhere. Every child knows this, every teacher knows this, every parent knows this. There's a lot of investment by students, by parents, by teachers in the education of children. Meu nome é Henrique Zaremba da Câmara. Paulo Sérgio Costa Garcia. Sou diretor do colégio há 43 anos. Meu nome é Romário, tenho 17 anos, estudo no Centro Interescolar Mestre da Silva. Meu nome é Ângela Zaremba. Eu sou professora do Centro Interescolar Estadual Mestre da Silva. Meu pai é engenheiro civil e minha mãe era médica. Eu sou diretora do Colégio Metropolitano. Tenho 14 anos. Sou diretora da Escola Municipal Cídio de Gasperi. Não sei, mas pretendo engenharia civil. Eu sou Maria Helena Neves. Estou aqui, vai fazer 25 anos em dezembro. Um sonho. Estou no magistério há 5 anos. Ser mãe e rodar o mundo de barco. Esperei me aposentar. Minha mãe é maquiadora, cabeleireira e manicure. E meu pai é motorista. Bom, meu pai ele é fiscal de ônibus e a minha mãe é costureira. Sonho propriamente dito, deixa eu ver. Trabalhar, estudar, ter uma vida digna. Primeiro é importante deixar claro que a educação chegou muito tarde no Brasil. A gente costuma falar que o Brasil tem 500 anos, mas na realidade nós começamos depois que a família real chegou aqui em 1808. E nos primeiros 100 anos nós andamos muito devagar. Eu acho que a gente pode dizer que o atraso educacional brasileiro é o grande erro coletivo que a nossa sociedade cometeu no século XX. Hoje, o país tem crescido no debate e na implementação de políticas, de programas em busca da melhoria da qualidade. O importante é que existe uma mobilização cada vez maior da sociedade civil, talvez muito abaixo do que alguns de nós desejaríamos. Mas se a gente for ter uma perspectiva histórica, o nosso país avançou muito, né, em termos de avaliação, em termos de política nacional, em termos de debate e de construção
do conceito da educação como um direito. Nos últimos 20 anos, a gente pode dizer que ela entrou num processo de transformação com bastante intencionalidade e, embora a gente tenha passado por diferentes gestões e governos, se mantém um investimento na superação de determinados problemas estruturais. O que acontece no Brasil é que o problema estrutural é muito grande e a gente tem um passivo enorme a ser resolvido. De 4 a 17 anos, a gente ainda tem 3.700.000 crianças e jovens fora da escola. É quase toda a população do Uruguai fora da escola. Então, a gente não pode estar contente em ter 97% de atendimento no ensino fundamental. Quem concluiu o ensino médio no Brasil já é um grande vencedor, porque é uma parcela um pouquinho só acima da metade que consegue concluir o ensino médio. E dessa parcela, só 11% tem o aprendizado mínimo em matemática. Então, essa é a grande centralidade do desafio que a gente tem hoje no país. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente só vai ter 70% dos alunos, não é nem 100%, 70% dos alunos com aprendizado adequado à sua série em 2050. Se nós, de fato, não investirmos pesadamente na formação, na carreira, na valorização dos professores, se nós não ampliarmos o tempo da criança na escola, no mínimo 5 horas por dia, se nós não tivermos programas de recuperação e de reforço escolar desde o início do ano, para evitar que os alunos fiquem para trás, e tudo isso integrado num sistema que tenha expectativas nacionais de aprendizagem, que articule os estados e municípios dentro dessa grande missão, o Brasil corre um risco muito sério, corre um risco de ficar para trás. A gente procura dar para ele aquilo que nós não tivemos. Por exemplo, o estudo que eu não tive. Eu só fiz até o 1º grau, aí tive que parar, tive que trabalhar, e não coincidia um horário de estudo com trabalho, mas para eles, para os dois no caso, a gente pensa assim, estuda. Claro que a desigualdade social ela vai se refletir no sistema educacional, e isso durante longos anos. E esse é o drama atual da escola brasileira, que tem que enfrentar, tem que criar possibilidades de aprendizado para alunos que trazem pouco de casa. Mas esse é o desafio dessa escola. Nós precisamos de pedagogia, precisamos de tecnologia para que essas crianças aprendam. Olha, eu acho que o Brasil tem feito muito bem a lição de casa mais estrutural da educação. Tem desencadeado políticas tentando superar os problemas estruturais, que são problemas de financiamento, que são problemas da questão federativa, de como articular os diferentes níveis federativos no processo educacional. Já do ponto de vista do processo pedagógico e da formação final desse aluno, o resultado não tem sido nada bom. Os alunos não estão aprendendo o que eles deveriam. Para superar esse problema, só com professores bem formados e uma escola organizada. Eu acredito numa escola constituída de professores implementando um bom projeto pedagógico rotineiramente. Isso é uma ideia com muito pouco glamour, mas eu acho que a gente faz democracia exatamente com esse tipo de rotina. Eu não faço democracia com heroísmo ou com artesanato. É uma boa educação para todos, o que implica num Estado, numa escola funcionando. Professores bem formados, professor na sala de aula, alunos interessados, pais participando. O que a gente tem que trazer para o Brasil é essa receita básica. Eu sempre digo que é o arroz com feijão. Acho que antes da gente começar a querer pensar na mistura, a gente tem que fazer muito bem feito o arroz com feijão aqui no Brasil. O ser humano é feito para aprender, ele evoluiu aprendendo. Aprendendo a sobreviver, aprendendo a lidar com as situações difíceis, mas foi assim que o ser humano evoluiu. Acho que hoje em dia não é diferente. Acho que qualquer um, tendo meios adequados e formas certas, pode aprender sim, independente de classe, de onde mora, em que escola estuda. Tendo os meios adequados, eu acho que é possível para todos aprender, evoluir, crescer.
Finished? That's it. Thank you. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI e Canal Futura.